O que você precisa entender é que os judeus são únicos nisso. Nós não queremos que todo mundo se torne judeu. Eu fico feliz que existam bilhões de cristãos e muçulmanos no mundo, mas não quero que vocês tentem nos converter. Por que os judeus rejeitam Jesus? Jesus é realmente o Messias? Neste vídeo, vamos ver o que os judeus ortodoxos procuram no Messias, sua visão de mundo e muito mais, por meio de uma conversa fascinante entre um judeu messiânico e um ortodoxo. Vamos acompanhar. Quando você ouve o nome Jesus, o que acontece? O que você pensa quando ouve o nome Jesus? Quando eu ouço o nome Jesus, eu penso na história do cristianismo perseguindo o nosso povo por causa da nossa recusa em aceitar Jesus como o Messias. Sim. E eu até me contorço quando ouço o nome de Jesus. Eu consigo perceber. Você acha que Jesus tem alguma relação com essas perseguições? Não acho. Isso é uma atitude muito madura da sua parte dizer isso. Na verdade, nós somos judeus que creem em Jesus, sabe? Nascidos judeus. E eu consigo ver seu sangue fervendo agora, mas eu entendo. Nós dois viemos do mesmo lugar. Sim. Seus pais são judeus. Sim, mesma coisa ambos. comigo. E seus avós também, dos dois lados? E seus pais? Sua história foi muito religiosa? Sim, muito. Como você sabe que a fé em Jesus está errada? Porque o Tanakh diz isso. Sério? Sim. E o que ele diz? As profecias em Ezequiel e Daniel dizem que o Messias vai fazer certas coisas. Certo. Ele vai reunir os judeus dos quatro cantos da terra. Vai tornar a Torá conhecida em toda a terra, ou pelo menos entre o povo judeu. E vai construir um terceiro templo. E no tempo de Jesus aconteceu o oposto dessas coisas. Certo. Eu sei que existe espaço no judaísmo ortodoxo para dois Messias. Você já ouviu falar disso? Messias ben José e Messias Sim, ben estou Davi. familiarizado com isso. Messias ben José, pelo que entendo, está mais ligado à redenção material do povo judeu, e o Messias ben Davi, à redenção espiritual. Eu acredito que o Messias ben José foi cumprido na mesma pessoa, em Yeshua. Ele veio como o sofredor para fazer expiação, e depois como o Messias ben Davi. Tudo isso vai se cumprir. Vindo humilde, montado em um jumento, sofrendo, morrendo, iniciando a era messiânica. E então, na segunda vinda, ele governará e reinará. Certo. Então nós acreditamos que mesmo que algumas profecias ainda não tenham se cumprido, elas vão se cumprir. Ou seja, temos semelhanças, só discordamos sobre quem é o Messias. Eu suponho que sim. Você já estudou Daniel 9, a profecia das 70 semanas? Sim, eu precisaria revisar, mas já estudei. Ok, uau. Por quê? Porque é uma equação matemática interessante que mostra o Messias vindo e estabelecendo sua missão antes da destruição do segundo templo. Você teria que me mostrar isso no texto. Qual tradução você está usando? Porque, se não for uma tradução fiel à tradição do hebraico original, eu não posso aceitar. Aqui começa a profecia das 70 semanas. Para ser sincero, faz tempo que não estudo isso. É algo Sim, é complexo. Mas basicamente fala de um período específico em que um ungido viria, seria rejeitado pelo seu povo e faria expiação. E isso teria que acontecer antes de um certo tempo, antes do ano 70 depois de Cristo, antes da destruição do segundo templo. Você acredita que ele não cumpriu certas profecias? Mas o Tanakh nunca diz quando isso vai acontecer. Não diz que o Messias viria e tudo aconteceria de uma vez só. Você já leu o Novo Testamento? Não. Já teve curiosidade de saber o Não, que na tem verdade nele? não me importo. Sério? Por causa do Antigo Testamento, como imagino que você o chamaria. Sim, eu o chamo de Tanakh. É escrito com diferentes níveis de inspiração divina. Eu acredito que o Novo Testamento foi simplesmente escrito totalmente por homens, sem nenhuma inspiração divina. E por quê? Porque a era da profecia cessou antes, ainda no período do Segundo Templo, e toda essa questão, toda essa era do cristianismo, começa apenas no final do período do Segundo Templo. Portanto, não há espaço para O que profecias te ali. leva a acreditar que a profecia terminou ali? Porque a nossa tradição diz isso. A Porque o tradição? Rabino Judá Halevi diz isso no Kuzari. Entendi. O que você acha que há no Novo Testamento? Eu realmente não me importo. Ah, é? Desculpa, mas eu realmente não me importo. Tá. Agradeço sua honestidade. Você conhece as profecias messiânicas? Quais? De quem? Miqueias 5, sobre o Messias, vindo de Belém.
Você conhece? Já estudei a maioria dos profetas, mas faz tempo. Já tem um tempo que fiz isso. Quando você estuda o Tanakh, precisa entender que existe uma tradição de interpretação. A forma como nossos rabinos sempre entenderam isso. O que você quer dizer com sempre? Vamos analisar isso. Você conhece Ética dos Pais? A primeira passagem diz que Moisés recebeu a Torá no Sinai, transmitiu a Josué, Josué aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas aos homens da grande assembleia. Isso nos leva até o início do período do segundo tempo. O que exatamente templo. ele está transmitindo? A tradição, porque a Torá não foi dada apenas como um livro. No Sinai, nós recebemos não só a Torá escrita, que é o texto, mas também a Torá, que vem como uma transmissão oral. Sim, mas eu não vi nenhuma evidência disso no Tanakh. Você pode mostrar? Vamos supor que existe um mandamento na Torá sobre como abater um animal. Como assim? Como abater um animal? A Torá diz, você deve abater o animal da maneira que eu te ordenei, mas em nenhum outro lugar da Torá é explicado como isso deve ser feito. Deus está esperando que a gente leia a mente dele? Não, porque existe uma tradição oral, transmitida paralelamente à Torá escrita, que nos ensina como fazer isso. Que diga isso. Não na Torá escrita. A Torá oral é transmitida de boca em boca. Sim, mas você pode dizer que não está lá, que não explica. Mas isso não significa que existe toda uma Torá oral autoritativa dada a Moisés no Sinai. Você pode simplesmente dizer que não está lá. O que eu estou dizendo é que a forma tradicional de entender a Torá, a forma como nossos rabinos sempre entenderam, é essa compreensão que prevaleceu ao longo do tempo. E eu admito que houve muitos desvios. Os saduceus, os caraítas, facções mais modernas do judaísmo. E também os seguidores de Yeshua. Sim, isso é verdade. Mesmo durante aquele tempo. A Torá sempre foi entendida com uma tradição oral paralela. Essa tradição foi registrada posteriormente. E tudo isso foi dado a Moisés? Porque o domínio romano estava ficando muito severo sobre os judeus na Judéia, e os judeus estavam sendo dispersos. A tradição, que sempre foi centralizada, corria o risco de se perder. Então, o rabino Yehuda Hanassi, Judá, o príncipe, decidiu que para preservar a tradição, seria melhor fazer algo que não tinha sido feito por cerca de 1000 a 1500 anos. Registrar essa tradição por escrito. E mesmo assim, ele registrou de forma bastante resumida, escrevendo apenas o necessário. Porque existe um perigo. Se você escreve demais, pode acabar esquecendo o restante que vem junto com aquilo. Como mencionei anteriormente, não encontrei nenhuma evidência disso no Tanakh. Você pode dizer, está escrito algo, mas não sabemos como fazer. Logo deve existir uma Torá oral completa e autoritativa. Mas é isso que estou dizendo. Eu diria que isso é uma conclusão precipitada. Eu não diria isso, acho que é bem lógico. Mas se você examinar o Tanakh, você não vê isso acontecendo. Você não vê isso sendo mencionado nem transmitido. Na verdade, você vê o oposto. Um povo que frequentemente se desviava, adorava ídolos, seguia as nações ao redor e era punido por Deus por isso, até mesmo os sacerdotes. A Torá oral, como autoridade legal, só foi apresentada séculos depois de Jesus. O objetivo da Torá oral era permanecer oral, nunca foi para ser escrita. Então por que a história não foi registrada antes? Porque, quando você escreve coisas, existe o risco de esquecer o que foi escrito. Por exemplo, eu estudei na universidade antes de fazer Aliyah. Em qualquer aula você faz anotações, mas se você achar que só precisa saber as anotações, você perde completamente o ponto da aula, porque o que importa é a aula em si. Eu vejo a Torá escrita como se fossem anotações da aula principal, que é a Torá oral. Se você apenas ler as anotações e achar que já aprendeu tudo, vai fazer a prova e vai reprovar. Sim. Na sua visão, qual seria essa prova para nós como judeus? O que devemos fazer enquanto estamos aqui? Uau, essa pergunta é uma grande pergunta. É uma pergunta enorme. Posso voltar um pouco antes? Claro, mas posso tentar responder. Eu acredito que um judeu tem a responsabilidade de observar a Torá, melhorar a si mesmo e também melhorar o mundo.
Fazemos isso construindo um Estado judeu na terra de Israel, no espírito da Torá, revelando Deus em todos os aspectos da vida. Ok, obrigado por compartilhar isso. No livro de Isaías diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que anunciam a salvação. Como um gentio pode conhecer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Se estivermos fazendo o nosso trabalho corretamente, Como vocês fariam isso? bem, qualquer gentil que encontre um judeu deveria ser inspirado pelo comportamento dele. Interessante. Mas você disse, se encontrarem um judeu, eu vejo ao longo da história, especialmente nos últimos 2000 anos, bilhões de gentios crendo no Deus de Abraão, Isaque e Jacó por causa de Jesus, o judeu. Quando Deus diz a Abraão, você será pai de uma nação que trará a humanidade de volta ao conhecimento de mim. E será uma bênção para todas as nações, certo? Sim, isso está em Gênesis 12, 2 a 3. A visão Certo. da história humana na Torá é trazer toda a humanidade de volta ao conhecimento de Deus. Por muito tempo, mais de 1000 anos, os israelitas se tornaram uma nação, mas não tiveram sucesso em influenciar os povos ao redor a conhecer a Deus. Na verdade, aconteceu o contrário. Eles foram influenciados. E isso aconteceu muitas vezes. Basta olhar o livro de Juízes. É exatamente por isso que eu questiono a ideia de uma Torá oral contínua e ininterrupta. Porque o que vemos é justamente isso, idolatria. Os israelitas se tornando como as nações ao redor, em vez de levarem essas nações a Deus. O que você está querendo dizer? O Tanakh mostra que nós, como povo, nem sequer obedecíamos a lei escrita. O ponto da Torá oral é justamente que ela é flexível, permitindo adaptação às realidades que mudam, enquanto os princípios permanecem os mesmos. À medida que a humanidade evolui, a lei pode ser ajustada, adaptada ou ampliada ou acrescentada. Porque a Torá não pode ser acrescentada nem diminuída. Obviamente, não se pode acrescentar ou diminuir nada porque seria uma violação grave da própria Torá. Ainda assim, é melhor que as pessoas reconheçam algum tipo de Deus com moralidade do que viverem no paganismo, assassinato e violência. Sim, mas você diria que o islamismo e o cristianismo não são verdadeiros. O que você precisa entender é que os judeus são únicos nisso. Nós não queremos que todo mundo se torne judeu. Eu fico feliz que existam bilhões de cristãos e muçulmanos no mundo, mas não quero que vocês tentem nos converter. A visão judaica, e espero que isso não soe arrogante, é que devemos liderar o mundo de volta a Deus. E como as pessoas conheceriam a Deus? Se todos devem conhecer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, inclusive os gentios, como eles fariam isso? Na tradição judaica, acreditamos que um gentio, que segue as 7 leis de Noé, tem garantida uma parte no mundo vindouro. Mas onde eles encontrariam essas leis? Elas não estão no Tanakh. E se estão na literatura rabínica, como eles teriam acesso a isso para entender seu papel no mundo? É aqui que nossas visões divergem. Nós acreditamos que Yeshua, que veio no primeiro século, cumpriu as profecias atribuídas ao Messias Ben José e trouxe o conhecimento de Deus e da Torá ao mundo inteiro. Ele veio primeiramente para o povo judeu, mas depois enviou seus discípulos ao resto do mundo para anunciar o Evangelho. Isso segue o que está em Isaías 52:7. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, que proclamam a paz e anunciam a salvação. Nós acreditamos que ele veio no tempo certo e que não são 2 Messias, mas um só, que vem 2 vezes. Portanto, não existe um Messias Ben José separado, isso nem está registrado no Tanakh, mas ele é o Messias Ben Davi. Só porque algo não está no Tanakh não significa que não exista. Sim, mas eu acredito que o Tanakh aponta para um indivíduo específico. Ok, você pode acreditar nisso. Eu sei, mas vou tentar me aproximar do seu ponto. Eu tenho estudado o Talmud, uso o Sefaria no celular, leio comentários, inclusive do Rashi, e tento entender tudo isso. Mas você diz que nunca abriria o Novo Testamento nem para ver o que realmente está escrito nele. Você acha que isso é uma postura aberta? Eu estou sendo mente fechada? Porque se você não sabe o que está lá, você não sabe do que ele fala, nem como ele se relaciona com uma fé que antecede a Torá oral escrita.
Se você acredita como eu que a Torá oral é anterior, então ela precede o cristianismo. Tem que ser. Mas eu nunca vi evidência disso como uma autoridade oral obrigatória dada a Moisés no Sinai. Eu nunca vi isso. Eu vi isso como tradição. Então você precisa procurar melhor. Você pensaria que algo tão grande e tão importante apareceria pelo menos no Tanakh, ou na literatura judaica da época, ou até mesmo no Novo Testamento, que também é literatura judaica, mas não aparece. O povo judeu é chamado pelo próprio Deus, na Torá, de um povo obstinado, um povo teimoso. Isso não foi um elogio, aliás. Prefiro encarar isso como um Mas não elogio. foi. No Tanakh, isso não foi dito Acredite como um em mim, elogio. nós lemos isso na Torá há algumas semanas. Eu sei que não foi dito como um elogio, mas isso tem dois lados. O lado negativo, muitas vezes, somos teimosos demais para ouvir. Mas o lado positivo, somos teimosos o suficiente para resistir à influência externa. Um judeu que permanece firme na tradição será aquele que terá descendentes judeus reconhecíveis. O que significa permanecer na tradição? Existem pessoas que não permanecem? Você permanece? Eu faço o meu melhor. Ok. E como isso tem funcionado para você? Você levanta pontos muito bons e isso me faz pensar. Você diria que Deus é o juiz supremo completamente justo? Eu acredito que Deus tem muitos atributos. também. Um deles é justiça, outro é misericórdia. Eu pergunto isso porque muitos judeus confiam na própria justiça, achando que ao seguir a lei de Moisés estão justificados, mas hoje isso é na prática impossível. Isso não leva em consideração o fato Há de muitas que coisas. Eu admito que, sem o templo, existem muitos mandamentos impossíveis de cumprir. Mas isso não significa que não estamos fazendo o melhor possível com o que temos. ou talvez isso signifique que uma era chegou ao fim e uma nova aliança começou. Não, eu não acho que seja Mas isso. uma nova aliança foi prometida em Jeremias. Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel e Judá, não como a aliança do Sinai. Então, se não é essa, qual é? Mesmo que eu talvez não conheça a Torá o suficiente para Eu não conseguir sei o refutar bastante, cara, tudo, não consigo refutar tudo. Existem pessoas que poderiam me destruir em um debate, mas isso não significa que elas estejam certas, apenas que argumentam bem. O que eu digo não significa que estou certo, e o que você diz não significa que você está certo. Existe verdade no mundo, e cabe a nós buscá-la, especialmente como judeus. Você vê a fé em Jesus como algo que está saindo, eu vejo a fé em Jesus como eu algo que vejo a está fé em Jesus entrando. como algo que Certo. entra para um gentil e como algo que sai para um Sim, judeu. mas se ele disse que veio especificamente para Israel, então isso é na verdade primeiro para nós, os judeus. Ele pode dizer o que quiser, isso não é para nós, e você nunca vai conseguir convencer a maioria do povo judeu. Primeiro, isso já está acontecendo, mas segundo, não depende de mim. Eu não posso mudar o coração de ninguém, não posso converter ninguém, e na verdade eu nem vejo como conversão. A única conversão que vejo é de pecador para perdoado, não de judeu para não judeu. Eu não vejo como uma conversão. Eu não acredito que um judeu que escolhe crer em Jesus deixe de ser judeu, mas eu acredito que ele não seja mais um judeu praticante. Porque eles quebraram mandamentos? Não porque eles tenham quebrado mandamentos, mas porque você está indo contra algumas das crenças judaicas mais fundamentais. Como quais? A crença em um único Deus, por exemplo, e que Deus não tem corpo. Eu jamais poderia aceitar que Deus veio à Terra como homem. Sério? Sim. Mesmo você conhecendo bem o Tanakh, Jacó disse, vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. Abraão comeu com um homem a quem ele chamou de Senhor. Você acha que isso deve ser entendido literalmente? Com certeza. Eu não. Com certeza, sim. Você conhece os 13 princípios de fé de Maimônides? Sim. Porque um deles diz que Deus não tem corpo nem forma física. E de acordo com Maimônides, quem nega isso, se você renuncia a qualquer um desses princípios, então você é considerado um Sim, herege. eu entendo. Mas e antes disso? Ele não inventou isso. Você acha que O que ele escreveu já estava sendo Na transmitido. verdade, é preciso muita fé para acreditar nisso. Mas tudo bem. Quero dizer, nós temos fé em coisas que não vimos. Mas enfim, não quero tomar mais do seu tempo. Você foi muito gentil comigo. E eu te agradeço. Resumindo, eu vou continuar sendo teimoso. Sim. Eu não acho que isso me torne alguém de mente fechada. Eu acho que isso me torna fiel. Conversar com você foi esclarecedor para mim. E eu valorizo isso. Obrigado, Isaac. Posso apertar sua mão?